Como eu sempre digo, toda semana você tem o Gestão Certa Online, um programa gostoso, maravilhoso. E este apresentador aqui que vem com toda a sua energia, com toda a sua alegria, para falar dessa área financeira, tributária, tirar as dúvidas, porque quem tira as dúvidas não sou eu, não, eu só pergunto, mas o grande entrevistado sempre desse programa é o nosso querido contabilista Luiz Garnes. Luiz, sempre é uma alegria você estar aqui, é ou não é? Obrigado novamente. Mais um programa. É o terceiro, né? Vai ter milhões de Ah, programas, então né? tá ótimo. Então, Vamos lá. a gente. Enquanto não acabar o assunto, estamos aí. Isso aí, né? Hoje o tema é interessante, né? Tributação e planejamento. É uma área assim, que o pessoal assim fala, nossa, mas preste bastante atenção no Gestão Certa Online, que você vai ver que esse tema é interessante. E já para começar, para você já deslanchar e falar com toda a sua sabedoria de Salomão, vou dizer assim, sabedoria de Salomão, explica um pouquinho o que é o planejamento tributário e por que ele dá. Às vezes acontece o impacto financeiro, né? Então, explicar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. O planejamento tributário, né, que é a situação assim, um ponto de decisão muito importante no início da empresa, tá? Ele impacta diretamente da maneira ao qual o empresário, tá, vai ser, teoricamente vai conduzir, mas vai ser conduzido pelas leis que projetam essa tributação, entendeu? Uhum. Então a gente o planejamento tributário, teoricamente, seria assim, bem, vamos dizer, bem focado quando ele entende a atividade real e a pessoa que está fazendo esse planejamento conhece os detalhes desta atividade, entendeu? Aí você consegue fazer um planejamento dentro daquela tributação e com os detalhes se beneficiar de algum tipo de, de lei que tenha dentro ou vamos falar, dentro da lei em si, né? Então o planejamento tributário está baseado nisso. Porém, a gente tem assim os planejamentos tributários reais, assim, mais corriqueiros, né? Uhum. Entendeu? A gente visa muito em cima da tributação. Né? Opto pelo quê? Simples nacional. Opto pelo quê? Lucro presumido. Opto pelo quê? Lucro real. Qual dos três seria o melhor? O lucro real. Por quê? Porque o lucro real já fala no nome, né? O lucro é Real. Tá? Então você vai ser realmente taxado por aquilo que você tem lucro. Entendeu? Só que o trabalho e a complexidade do lucro real para pequenas empresas é inviável. Né? Porque você teria que ter, basicamente, uma pessoa controlando a sua entrada e saída de recursos e matéria-prima 100% do seu dia, né? Vamos falar assim, né? Uhum. Ele participaria diretamente da empresa até em loco, né? Tá. Ou se falando assim, você teria um contador disponível para você o dia inteiro. E isso custa caro. Jarga. Larjan. Lembrei. Lembrou. Isso é bom. E aí? Então, daí isso é complexo e custa muito caro. Enfim. Então, o que acontece? A receita dentro do desenvolvimento das tributações, né, lançou o lucro presumido. Não existia até então, né, o Simples Nacional antigamente. Uhum. Tá? Colocou lucro presumido e dentro desse lucro presumido, o que é? Lucro presumido já diz a frase, né? Presume-se um lucro. Eu vou te taxar assim, assim, assado. Não dá para você fazer compensação, né, de nota fiscal, despesa, receita, nada. Uhum. Ele presume um lucro. Ponto. Então você já tem o sócio ativo dentro da sua empresa, que é o governo, né? Já presumindo que você vai ter o lucro. Se você vai ter ou não, o problema não é dele. Você entendeu? Poxa. O problema é seu. Então, esse planejamento da tributação, da tributária, no caso, você tem que levar muito em consideração que realmente você vai estar sendo empenhado, entendeu? Para poder dar resultados bons. Tá? Simples Nacional foi uma maneira de simplificar o recolhimento, tá? E poder, assim, de uma maneira mais simples em si,
poder fazer a tributação das empresas, né? Legal. Tem situações enganosas, né? Você fazendo um planejamento tributário onde você tem uma média real de faturamento que vai te gerar vamos falar assim, no final do ano, né? Um bruto de 12 meses maior que determinado. Porque no Simples Nacional ele é por faixa, né? Ah, tá. Entendeu? De repente, e ele projeta 12 meses. É. De repente você faz um planejamento tributário projetando 12 meses e você sai da faixa, você paga mais do que no lucro presumido. Tá? Porque as faixas começam lá no caso de produtos, né? 4,5, 9, 11, né? Ou 4,5, 9, 13. 13, o lucro presumido é 14,75. Entendeu? Então, ali você já não tem como... Assim, a coisa é muito pequena para poder ter tanta vantagem assim. A vantagem maior no Simples Nacional é o recolhimento sobre a folha de pagamento, né? Que você não incide a contribuição da empresa sobre a folha de pagamento. Então você tem que juntar essas peças para você ter um resultado para poder falar qual é a melhor tributação nesse determinado ponto da sua empresa, né? Tá. Poxa, Luiz, uma coisa que eu estava pensando aqui, o nosso Brasil, quanto de imposto, né? Você sabe quanto de imposto que a gente paga tudo? Eu acho um absurdo. Você vai para fora, você vai viajar, você vê o preço de um carro, por exemplo, não sei, você paga aqui, lá nos Estados Unidos ou fora é outra coisa, é muito imposto. Fala pra gente, é um absurdo isso? Assim, é uma posição minha também, né? Cada macaco no seu galho e cada um cuida da sua casa, né? Nós estamos no Brasil, assim, lá fora não se compara aqui em função da estrutura social, educação e outras coisas a mais. Uhum. Tá? Se nós formos comparar alguns países do continente sul-americano, as coisas não são tão distantes não, tá? Enfim, mas assim, se a gente sempre compara com uma situação Europa, uma situação americana, né? Uhum. Canadá, tal. Então assim, a diferença social, até a diferença social, não vou falar diferença social, a equalização das pessoas, a classe média é muito grande lá, tá? Você tem os ricos, mas você tem os ricos que são trilhardários, né? Entendeu? Né? Depois vem a classe média que é muito grande e uma classe mais desprovida, tá, que é pequena, né? O Estado consegue dar assim a conta, né, de determinadas situações. Então você tem uma classe média muito equalizada na Europa, na americana ainda tem um dispari muito grande, mas assim, se a gente comparar com a Europa, a gente lá é mais equalizado. E aqui, assim, o Brasil ele vive da oportunidade de apertar a própria classe média para poder se aproveitar dos valores, né? Um carro hoje comum custa R$ 80.000, o mais barato. Que já é um dinheiro, né? R$ 80.000 hoje, né? Já é bem expressivo para custar um carro, né? A gente tinha, na época como chama aquele presidente que tinha aquela franjinha assim, depois do Fernando Henrique? Itamar Franco, que ele quis trazer o Fusca 7.000. Sim. Então, $7.000 vezes 6 não é 80.000, certo? Entendeu? Então, assim, a base de lá não se repercutiu, né? E o governo vem aproveitando. Tá aí. Luiz Garnês respondendo todas as perguntas aqui e doa quem doer, tá aqui. Eu estou muito feliz com isso, viu, Luiz? Uma outra coisa, Luiz, vale a pena revisar o regime tributário de tempos em tempos? Vale. Por quê? Então, na verdade, assim, é uma adequação sua, da própria consciência financeira e estrutura empresarial que você tem. Então, você, assim, de tempos em tempos, há necessidade de você rever não só o regime tributário, tá, como a sua atividade, seu produto principal e outras coisas a mais dentro da sua empresa, né? Até o próprio prestador de serviço que você tem, né? Aonde você quer chegar, revisar os sonhos, revisar as metas, tem que, periodicamente, tem que revisar.
E sempre, como eu digo, tem que procurar um contador. Tem que procurar a gestão certa. Queria ver se ele estava esperto. Gestão Certa Online. Para você que está assistindo o nosso programa maravilhoso, cada programa que vem, o Luiz vem com muita novidade, com muita informação. Vocês podem fazer perguntas. E olha, você assim, fala com uma naturalidade, uma tranquilidade que eu vou te contar. Você é um apresentador nato. Considero que eu tô nervoso. Não, olha, você é um apresentador nato e eu só tenho que dizer o seguinte, aqui é um show, cada colocação sua, cada pergunta, sabe, é muito bom, Luiz, isso que é importante, e as pessoas precisam se conscientizar, né? Você que está nos assistindo tem que se conscientizar, principalmente nisso, viu, Luiz? Porque os empresários, eu acho que eles andam muito perdidos, querem fazer as coisas meio nas coxitas. É ou não é? Sim, isso é uma realidade. Não é verdade? As pessoas nem o governo se coloca no lugar dele, nem o empresário se põe no lugar dele também. Sempre querendo se aproveitar de algum tipo de brecha que não existe. A famosa lei de Gerson? A famosa lei de Gerson. Quer levar vantagem, né? O dinheiro não é dele, mas ele usa. Então, gente, o negócio é procurar a Gestão Certa Online, que é uma coisa maravilhosa. Eu estou falando isso porque eu me emociono. Mas, como eu sempre digo, o tempo vai urgindo, as perguntas vão chegando, porque cada programa a gente tem que deixar o gostinho de quero mais. Não é verdade? Você que está nos assistindo, é o gostinho de quero mais. Então, por isso, eu deixo aqui o espaço para que você fale, deixe o seu recado e também, quem quiser te contratar, já aproveita e já deixa os seus contatos. Fique à vontade. Queria deixar claro aqui para as pessoas que o governo, a Receita Federal e todas as instituições que fiscalizam, que nos fiscalizam, elas sabem, tá? Vou afirmar, elas sabem o que acontece. Então, se você tiver a oportunidade de buscar um contador, buscar mais informação, buscar um administrador, buscar alguém que conheça da sua área, tá? É muito importante para isso, tá? Nós nos colocamos à disposição na empresa, tá? gestãocerta.online, né? Nas redes sociais, telefone 11 4473 7700 e volto a afirmar, busquem um bom profissional, busquem informação para que você possa ter boas decisões. Bons profissionais, boas decisões, boa educação, bom caminho na vida. Não tem outro caminho, né? Tá aí. Boa educação, bons caminhos, bom profissional, é do Gestão Certa Online. Toda semana você tem um espaço para você ouvir, tirar suas dúvidas com esse grande homem, Luiz Garnês. Então vamos aguardar aí para o próximo programa que vai ter muito mais novidade. Um beijo e fiquem com Deus.